Eu perguntei nas minhas redes sociais quem caiu do cavalo a caminho de Damasco. Já te aviso que tem uma pegadinha teológica nessa pergunta. Bom, e muitas pessoas acharam que descobriram qual era a pegadinha, mas eu não recebi nenhuma vez a resposta correta. Então, sim, todos caíram na pegadinha teológica. Mas antes de eu te contar qual a resposta correta, quero te avisar de antemão que você provavelmente vai cair também. Me siga lá nas redes sociais para você ser avisado quando tiver vídeo novo no nosso canal do YouTube também, e também para você participar do quiz, interagir com a gente, para vocês também receber informações sobre o meu dia a dia, sobre o dia a dia da teologia. Lá eu compartilho mais o meu dia a dia de estudante de teologia, tá? Caso você queira saber como é o dia a dia de um estudante de teologia, o que nós estudamos, né? Como a gente enfrenta o nosso dia a dia, me segue lá que eu tô sempre colocando nos stories alguma pergunta, algo que eu descobri, também os livros que eu estou lendo, quais as bíblias que eu tenho adquirido, quais os programas que eu utilizo, enfim, eu tô sempre dando alguma dica por lá. Mas vamos voltar à pergunta. A pergunta era: quem caiu do cavalo a caminho de Damasco? Bom, eu recebi 3 respostas padrão. Foram 3 respostas que ocorreram muitas vezes. Então, essas respostas que mais ocorreram, eu vou explicar para vocês aqui. A primeira que mais ocorreu, que ganhou disparado, foi que quem caiu do cavalo foi Saulo. E as pessoas acharam que essa era a pegadinha teológica, porque afinal de contas, ele ainda não era chamado de Paulo. Nesse momento, ele ainda era Saulo. Ok? Também recebi que Paulo caiu do cavalo. Mas eu também recebi que quem caiu do cavalo foi Balaão. Mas eu quero te lembrar que o episódio de Balaão foi com uma jumenta, então essa também não é a resposta correta. A resposta correta não está naquilo que a Bíblia nos diz. Está naquilo que a Bíblia não nos diz. Tá, calma, peraí. Existe algo nessa história que a Bíblia não nos diz? Exatamente. Eu tô aqui com a minha Bíblia em mãos e eu vou ler diretamente nela, tá? No livro de Atos, capítulo 9, versículo 4, onde diz o seguinte: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você percebeu bem, prestou atenção no início do versículo? Está escrito: e caindo em terra. Isso mesmo, a Bíblia nos diz que Saulo cai em terra, impactado pelo encontro que ele teve com Jesus. Mas a Bíblia não nos diz de onde ele cai em terra. Se Paulo estava, porventura, montado em algum animal, ou se Paulo simplesmente ficou tão impactado com o choque de encontrar com Jesus que ele mesmo caiu em terra. Então a pegadinha não está naquilo que a Bíblia nos diz, está naquilo que a Bíblia não nos diz. Mas você deve estar pensando assim: não, mas calma, eu ouvi diversos pregadores pregando sobre essa passagem e eu sempre ouvi que Paulo caiu do cavalo. Eu também já ouvi diversos pregadores. Inclusive, foi por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estava ouvindo uma pregação e quando eu ouvi isso, calma, peraí, a Bíblia não diz isso. Mas o que nos diz isso é a tradição. Inclusive, existem diversas pinturas. Se você procurar sobre esse episódio, você vai ver que a encenação é sempre de Paulo caindo de um cavalo, de Saulo caindo de um cavalo. Mas, como eu acabei de te mostrar na Bíblia, isso é o que a Bíblia não nos diz. Se você quiser saber mais sobre a Bíblia, mais sobre aquilo que a Bíblia diz e também sobre o que a Bíblia não diz, ative as notificações para você ficar por dentro toda vez que eu lançar um vídeo novo. Tchau, tchau!